Olá, meus caros, sejam bem-vindos ao Local Stars. Hoje vamos palpitar no evento do UFC 310, Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Porque semana passada, cara, é sério, foi um desastre. De verdade. Eu acho que eu não fui pior do que quem não palpitou. Então, meu mês de maio começou terrível. Fiz 80 pontos. Olha só que loucura, cara. Errei, acertei. Você acredita que eu coloquei aqui o Rodrigues, mas eu faço uma competição lá no Instagram com páginas da gringa, né? E eu coloquei Ponzinibbio. Eu consegui errar todos do card principal lá, lá nessa competição que a gente faz com os gringos, né? E eu estou sendo o pior de lá, aliás. Então, assim, minha moral não tá muito legal. Mas, assim, vamos tentar gabaritar o máximo possível o UFC 310. Por isso que eu falo, cara, o negócio não é apostar em MMA, porque MMA é muito imprevisível, cara. As coisas acontecem, sim, é uma loucura, cara. O MMA é o esporte mais imprevisível do planeta. É mais imprevisível que o boxe, é mais imprevisível que o futebol, é mais imprevisível que qualquer outro, cara. Porque as coisas podem acontecer no último segundo. Você já não viu a luta acabar no último segundo? Que nem o Max Holloway versus Justin Gate? Ou, sei lá, o Yair Rodrigues versus Zumbi coreano. Eu posso falar melhor esse? Porque o Zumbi tava vencendo o Yair Rodrigues, mas no último segundo o Yair foi lá e nocauteou o Zumbi. Então, assim, o MMA é um esporte muito imprevisível. E, cara, tente não apostar. Se você nunca apostou na vida, não aposte. E se você aposta, cara, aí eu não posso falar nada, né? Porque quem aposta não para de apostar. Essa é a grande verdade. Mas tenha só responsabilidade sobre o seu dinheiro, cara. Não faz muita lambança, não. As lutas estão muito boas, tá? Muito boas. O UFC 315. Eu devo ter falado do UFC 310, né, cara? Não é possível que eu falei o UFC 310. Vamos lá. Katona versus Almarhan. Almarhan. Sinceramente, cara, o Katona, ele é um bom atleta. Ele é o único atleta que foi 2 vezes campeão do TUF. Então é um cara bom. Mas se ele foi campeão do TUF 2 vezes, é porque ele saiu do UFC uma vez. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Se ele já saiu do UFC uma vez, é porque não teve uma fase muito boa. Mas ele conseguiu reverter. E o cartel dele não é tão ruim, cara. Pra uma pessoa que saiu do UFC. É um cartel bom. E esse Bekzat Almarhan, cara, é uma pedreira. Ele é 0-1 no UFC, tá? Ele perdeu, se eu não me engano, pro Umar Nurmagomedov. Esse casaco é uma pica ambulante, cara. Eu acho que ele vence. Ele quase nocauteou o Umar. Ele quase nocauteou o Umar. Foi por muito pouco. Ó. The Turan Warrior. Umar. Venceu na decisão. O Umar pegou esse cara de última hora, cara. Esse cara pegou o Umar Nurmagomedov de última hora e foi pra decisão e quase nocauteou o Umar. Então, eu acredito que esse Almarhan vai vencer. Ele só venceu uma vez na decisão, então é nocaute ou finalização. Ele tem muito nocaute, então vai ser nocaute, cara. Por estatística, nocaute segundo round? Nocaute segundo round. Vamos lá. Lee versus o Daniel Santos, cara. Que dor no coração, cara. Que dor no coração, cara. Meu Deus do céu. Porque assim, eu tenho que pontuar, cara. E o Santos tá bastante tempo sem lutar. Ambos têm um cartel bem parecido, 11-2. Ótimo cartel dos dois, cara. Cara, eu já vi o Willy Cat treinando, cara. Ele é muito monstrinho, cara. Ele é muito monstrinho. Espero que o Charlinhos vá lá pra ver o Daniel lutar. Ele, cartel 2-1. Muito bom, cara. Mas olha só, quantas lutas canceladas? Uma, duas, três. As 3 últimas lutas dele foram canceladas. E, cara, Daniel Marcos, invicto. Foi onde? 4 de novembro. UFC São Paulo. Said Nurmagomedov, 26 de outubro. Abu Dhabi. David Grant, 4 de abril. Recente, pô. Foi recente. 4 de abril foi mês passado. Então, assim, por essas questões de sair de luta muitas vezes, cara. hum, eu tenho que dar o favoritismo aqui pro coreano. Caraca, o coreano tá vindo de derrota, cara. Nocaute no primeiro round. Ai, cara, será que eu dou a chance pro Willy Cat? Vou dar chance pro Willy Cat, cara. Eu falo pra vocês, cara, eu tento não ir com o coração, mas eu vou com o coração, cara. Não tem jeito, cara. Eu sempre vou com o coração, cara. Isso aqui não tá valendo muita coisa, não. Só uma pontuação, vai. Ai, cara. Aí lá vem aqui, ó.
Barriô versus Silva. Cara, esse Barriô é complicadíssimo, cara. Cara, o Bruno Silva tem uma patada muito boa, cara. Assim, eu vou com Silva, cara. E eu vou com muito coração aqui. Ai, cara, eu vou sempre com coração, né? Que loucura. Esse Sterling é muito bom, cara. Esse Sterling é muito bom. Ele é o Adesanya branco, cara. Igualzinho o Adesanya. Contra Ivan Eslar. Cartel 01 no UFC. Vamos lá. Esse aqui vai ser nocaute, segundo round. Kauska versus Kutelaba. Cara, o Kutelaba fez uma vitória gigante, cara, contra o Aslan. Eu tava no show do Fernando Sorocaba esse dia. Foi o dia que o Bivol lutou também no boxe, venceu o Barbaev. Vamos ver. Ibo Slam. UFC Fight Night. Cara, eu só não lembro quem que era o main event desse UFC Fight Night. Deixa eu ver. Ó, e ele que venceu o Ivan Slam, que vai lutar contra o Adesanya Branco, que eu falei, né? Hum. Mas, cara, ele venceu o Ibo Aslan muito bem, cara. Ah, tá, foi da vez do Cerrudo, dedo do olho, é verdade. Porque eu fui pra 2 lugares esse dia. Aí eu me esqueci de quais eram as situações que eu tava. Já Silva nocauteou o meu Si, cara, que evento massa. Mas assim, cara, o, o Cutelaba, ele é um cara muito inconsequente, cara. Muito. O Bukowski eu acho que tá vindo uma sequência tá vindo de derrota, eu acho. Deixa eu conferir. Tô tomando tererê muito gelado, minha voz tá ficando falhada. Deve ter que forçar a voz assim. Pera aí. Tá de vitória. Ah, nossa, cara. Ele lutou no mesmo Fight Night, então. Eles lutaram no mesmo Fight Night, praticamente. O Rafael Cerqueira lutou nesse esse evento do Encerrudo, se eu não me engano. É. Os dois lutaram no mesmo evento. Os dois venceram por via rápida, no mesmo evento. E agora eles vão se decidir quem que vai vencer. Cara, eu acho que o Bukowski vai vencer. Adoro ver o Cutelaba lutar. Adoro ver as encaras do Cutelaba. Adoro ver ele lutar, cara. Mas ele é muito, cara, cabeça dura. E acho que vai ser nocaute, segundo round, primeiro round. Acho que esses dois vão pra tudo no começo da luta. Hum, Andrade versus Jazuda Vicious. Vamos lá. Acho que a Jazuda Vicious tá vindo de derrota, se eu não me engano. Vitória. Ah, eu lembro essa vitória dela. Foi contra uma brasileira, se eu não me engano. Maíra Bueno Silva. Ariane Lipinski. É, meu parceiro, tá vindo aí, ó. Tirou a invencibilidade da Fatima Klein. Muito boa, cara. Muito boa. Eu vou ter que ir com a Jazuda Vicious. Infelizmente. Embora eu goste muito da Andrade, a nossa campeã aí, que foi campeã peso palha do UFC. Ela é a atleta que mais tem lutas, mais tem nocautes, ela tem vários recordes no UFC. Todo o respeito do mundo pra Jéssica. Mas eu acho que a Jazuda Vicious, a Jasmine, vai conseguir sair com a vitória nessa luta. Infelizmente, não posso deixar de salientar isso. Eu acho que a Jazuda Vicious vai vencer essa luta aí. Espero ter errado, espero não ganhar ponto com isso. Mas é isso, olha a sequência. Caramba, cara, que loucura. Enfim, vamos lá. Jasmine, decisão. Unânime dos juízes. Uh, Hadjic versus Malot. Cara, ambos estão vindo de derrota. E ambos estão vindo de derrota por nocaute. O Malot, ele. Deixa eu ver. Eu acho que o Malot não lutou mais depois que ele perdeu lá no Canadá. Deixa eu conferir. Hum, Coitado, o computador tá sofrendo aqui, cara. Proper. Ah, é verdade, ele lutou depois com o Travis Gillis. O Travis Gillis foi um atleta que o Carlos Prates lutou, e o Magny também. E agora o Mike Malott vai pegar outro cara que o Prates pegou, que é o Hadjic. Esse Hadjic,
É muito bom mesmo. E é filho do Carlos Prates, né? E o Mallet, cara, ele é bom também, ele é muito bom. Caraca, que lutinha difícil, cara. Eu vou com o Hadid, porque eu acho que esse garoto é bom mesmo. Só que ele pegou o Carlos Prates que achou aquela joelhada na linha de cintura. Ele também treina com o Belal Muhammad, né? O parceiro de treino do Belal Muhammad. Belal Muhammad foi corner do Hadid na luta contra o Carlos Prates. Tanto é que o Carlos falou com o Belal, foi com essa luta. Que ele nocauteou o Hadid e foi falar com o Belal lá no corner dele. Falou, ó, espera que em breve eu vou lutar com você. Então, acho que aqui vai ser... Deixa eu ver. Acho que talvez decisão. Será? Deixa eu ver como é que é a porcentagem de vitórias do Charles Haddick. Vamos ver. 5 nocautes, 2 finalizações e 3 decisões. UFC 3 lutas, 2 nocautes e 1 decisão. E 1 derrota. Carlos Prates. Então, vou com Haddick. Nocaute, será? Nocaute terceiro round? Ou finalização? Nocaute terceiro round. Vai. Cara, essa luta aqui do Benoit Sandering contra o Joel Álvares, eu vou escolher por escolher, porque caso você não siga no CallStars lá no Instagram, você já deve saber que o Benoit Sandering tá sem adversário, o Álvares, ele saiu da luta e provavelmente, de acordo com o seu Instagram, né, ele fez uma postagem dizendo que não era a despedida do peso leve que ele queria fazer, mas aconteceu. Então, provavelmente ele já mudou de categoria, ele vai pro 77 quilos e eu acho que, assim, até demorou pra ele subir de categoria. Ele é muito alto, cara. Ele é muito forte, é muito alto pra categoria. No começo ele não batia peso, era bem complicado. O Thiaguinho sofreu com isso, o Thiago Moisés sofreu com essa não batida de peso dele. Enfim, aí eu postei que o Joel Alves estava fora da luta e perguntei, será que vai ter substituto ou vão adiar essa luta? Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Vai lá no CallStars no Instagram. Olha os comentários. Você vai saber do que eu tô falando, de como é que foi a brincadeira. Mas se essa luta acontecesse, eu acho que o Joel Álvares vencesse. Se essa luta acontecesse, eu acho que o Joel Álvares ia vencer por nocaute. Por nocaute, cara. Por nocaute. Por nocaute no, sei lá, segundo round. Aqui complica. Natália Silva versus Grasso. Cara, a Grasso é a única mulher que venceu a Valentina ali do plantel hoje do UFC, né? Porque a Mandinha já não tá mais no UFC. É uma atleta muito boa, cara. E a Natália também tá vindo uma sequência enorme, muito boa de vitórias. Eu acho que ela tá a um passo do cinturão. Eu vou estar torcendo muito pra Natália. Mas acho que a Graça pode complicar pra ela. No grappling e tudo mais. Mas a manutenção de distância da Natália é muito boa. Vai, Natália. Natália é decisão dos juízes, vai. Não unânime. Não unânime. Eu vou colocar não unânime, por quê? Porque, meu amigo, o que o UFC tá querendo promover o México não tá escrito. Eu não sei se você lembra. A primeira defesa da Grasso contra a Valentina Shevchenko, a Shevchenko venceu aquela luta, mas deram empate. Loucura. Então, assim, com o juiz, com a Grasso ali, meu amigo, é difícil. Aldo versus Bizarrabe. Cara, por favor, Aldo. Vença essa luta, Aldo. Por favor, Aldo. Por favor, Aldo. Acho que Aldo na decisão. Aldo, ele faz uma luta bem estratégica. Ambos, eles têm a mesma idade praticamente, cara. Então, assim, o Aldo, embora ele tenha muita quilometragem no UFC, ele tenha muita experiência, eu acho que ele vai usar isso aí contra o Zahabi, que é o canadense. Vai estar em casa, em Montreal. Mas eu acho que o Aldo pode colocar água no chope dele. Espero que coloque, na verdade. Valentina Shevchenko versus Manon Fiorot. Cara, Valentina Shevchenko pra mim é uma das melhores de todos os tempos. Disparados, uma das melhores de todos os tempos. Uma que eu, assim, eu respeito muito, cara. Contra a Graça, eu tava torcendo pra ela. Não vou mentir, nas 3 vezes. Nas 3 vezes eu tava torcendo pra Valentina. Valentina é muito boa, cara.
E é uma luta que eu tô esperando bastante pra que aconteça, porque a Valentina ela tem um strike muito bom, muito primoroso. E a Fiorot também. A Fiorot, eu falo com um amigo meu, o Léo, que eu acho que a Fiorot é como se fosse o Stephen Wonderboy Thompson feminino. O karatê dela, né? A forma que ela luta é muito plástico, é muito bonito. Então, cara, não sei. Eu acho que a Tchevchenko é mais completa. Acho que a Tchevchenko consegue vencer essa luta aí por decisão dos juízes. Decisão dos juízes. Belal Muhammad versus Jack Della Madalena. Cara, ó, vamos lá. Aqui a gente entra num ninho espinhoso. Porque essa luta, ela vai decidir muita coisa. Não só a categoria do meio médio. Ela vai decidir a categoria do peso leve também. Acho que vocês já estão acompanhando mais ou menos a novela, que é a seguinte. O Belal Muhammad, ele treinou com Habib e o time todo lá no Daguestão. Tanto é que a melhor performance da carreira dele foi depois que ele treinou com o pessoal lá do Daguestão e nocauteou o Sean Brady, que é o número 1 do peso meio médio hoje. Vamos lá. O Islam Makhachev, o número 1 peso por peso, da categoria dos pesos leves, o melhor atleta do mundo hoje do UFC, o atleta com mais seguidores, o atleta ativo com mais seguidores de todo o UFC é o Islam Makhachev. E ele não quer lutar mais no peso leve. Quer dizer, ele quer lutar, ele pode até querer lutar no peso leve, mas ele quer buscar um novo título. Ele quer ser campeão do meio médio. Mas, como o Belal é amigo, ele também é islâmico, né? Eles não querem fazer essa rusga, eles não querem entrar em conflito, não querem entrar em roda de colisão. Então, o Belal está lá, o Islam já falou isso, o Islam falou isso num podcast que ele fez contra o Eddie Ross. Ele falou, cara, o Belal ferrou meus planos de ser duplo campeão. Mas ele falou, cara, eu não vou sair do UFC, eu não vou me aposentar sem ser duplo campeão, nem que eu vá pro peso médio lutar. Cara, o peso médio é complicado, porque o Dricus du Plessis é muito grande, cara. Muito grande. Tem uma imagem comparando o Dricus du Plessis lá do Michael Bisping, que o Michael Bisping tem, sei lá, mais de 100 quilos. E o Dricus du Plessis é muito grande. E o Islam Makhachev do lado do Michael Bisping não é tão grande. Claro, ele é forte, mas ele não é tão grande. O Bisping é maior que ele. E, aliás, eu já conheci o Bisping, então eu já vi ele. Ele é forte pra caramba. Então o Dricus du Plessis deve ser enorme de forte. Então, assim, a categoria ideal pro Makhachev, com o passar do tempo, é a 77 quilos. Mas se o Belal vencer, eles provavelmente, não vou falar certeza, porque o Islam, a vontade que ele tem de ser duplo campeão é tão grande que eu não duvido também de ele até lutar com o Belal para ser duplo campeão. Mas eu acredito que não aconteça, porque quem é o cabeça do time do Habib é o próprio Habib. E o Habib falou lá pro Henry Cejudo que no coração dele, ele não gostaria que os dois lutassem. Então, se o melhor amigo do Makhachev vai falar para ele, cara, não luta com o Belal porque eu não gosto, não vou querer vocês lutando juntos, provavelmente o Belal e o Islam Makhachev não vão lutar. Mas se o Jack Della Madalena lutar, ganhar o Belal, provavelmente o Islam vai subir de categoria. E aí, a categoria dos pesos leves não vai ter o campeão atuando. Provavelmente, ou ele vai deixar vago, ou ele vai subir e, assim, continuar sendo campeão. Mas teve muitas reviravoltas do UFC ultimamente, dizendo que o UFC não permite mais que haja esses double champs, os champ simultaneamente. O cara ser campeão da categoria de uma categoria e de outra ao mesmo tempo. Então, com essas informações que eu expressei para você, eu digo, cara, eu vou torcer pro Jack Della Madalena vencer o Belal Muhammad. Eu gosto do Belal. Eu não vou mentir, eu gosto do Belal. É bem difícil você acreditar nisso, é bem difícil gostar do Belal também, mas como eu tenho amigos muçulmanos, eu vejo a voz que ele dá sendo campeão, entende? Para as pessoas que são muçulmanas e, assim, ele é um cara que foi sempre underdog, sabe? Sempre underdog, toda vez ele... Se você olha uma história de superação de as pessoas zoarem na cara dele todo tempo e, assim, ele se tornou campeão de... Então, eu gosto dele. Não acho a luta dele primorosa. Longe disso, eu gosto da pessoa Belal. Mas o Jack é muito bom, cara. E eu acho que o Jack tem
as ferramentas para vencer o Belal, porque o Belal, na minha opinião, você não vai vencer dele finalizando ele, porque ele faz um scramble legal no chão, e você não vai vencer ele indo para decisão, porque ele vai te colocar muita pressão. Você só consegue vencer o Belal desligando ele. O Jack Della Maddalena tem um boxe muito bom, cara. E o Belal tá nessa brincadeira de querer ser o Canelo, ele fala que ele tem o boxe do Canelo. Não sei se ele vai querer brincar com o Jack Della Maddalena em pé. Provavelmente não. Provavelmente ele vai abraçar, derrubar por 5 rounds. Esse é o jogo dele. Na minha opinião, vai dar Belal Muhammad. Então eu quero pontuar. Por decisão unânime dos juízes. Mas eu vou estar torcendo pro Jack, pro Islam subir e, sei lá, buscar o duplo campeonato e deixar livre o caminho, deixar livre o espaço pro Charlinho disputar o cinturão. Porque, cara, eu sou um cara que torce muito pro Charlinho. Exemplo, essa blusa aqui é a blusa que eu fiz pra edição do Charles do Bronx, né? Cara, o Charles Oliveira é o atleta que eu mais gosto, cara. É o atleta que eu mais. Assim, é o meu atleta preferido atualmente. E muitas pessoas criticam ele, muitas pessoas falam disso ou daquilo. Mas eu gosto que ele continua sendo humilde, ele continua sendo a pessoa que ele é. Então, se qualquer meio que seja pra ele sair e chegar o mais próximo ao título, eu vou estar torcendo pra isso. Luta da noite. Cara, vai ser complicado. A luta da noite vai ser complicado. Ia ser bem nossa do universo do Joe Álvares, né? Provavelmente. Mas, como eu falei antes, luta da noite geralmente é quando se prolongam. Alder Zahabi, Graça, Sandini. Vai, Aldo versus Zahabi. Não sei se vai acontecer, mas assim, a luta que eu mais comemorei na minha vida foi a do José Aldo no UFC Rio, no UFC 301. Foi a luta que eu mais comemorei na vida, cara. Não existe luta que eu mais comemorei do que essa. Então, o Aldo ele dá uma atmosfera diferente pra luta, cara. Sério mesmo. Performance da noite. A gente tem que colocar alguém que a gente tem certeza, né? Almahan. Vamos lá, Almahan. E com isso, a gente finaliza o UFC 315. Meus caros, espero que vocês pontuam bem no UFC Fantasy. Vou tentar trazer um vídeo aqui um pouquinho mais elaborado sobre, sei lá, a história do Belal, eu contar um pouquinho mais, ou até mais do Jack, mas acho que do Jack eu não tenho muita coisa pra falar. Mas, exemplo, esse UFC 315 vai ser em Montreal, no Canadá, e vai ser disputando o título meio médio. Cara, que ironia do destino, porque o GOAT dessa categoria do meio médio é o GSP, que é canadense. Olha que loucura. Então, assim, pode ser uma passada de bastão, passando a tocha, mas não sendo o GSP passando, né? Mas sim, sei lá, simbolicamente. Então, o UFC, cara, eles. Ai, caramba, eles são muito inteligentes, cara, na forma de divulgar, na forma de fazer cada luta, sabe? Então, por isso que. Tanto é que eles revolucionários do esporte de combate. E parabéns ao time do UFC. Então, vou estar esperando aqui. Vamos estar aguardando esse evento. Vai ser um evento do caramba. Façam suas torcidas, pontuem bem, porque semana passada vocês viram, né? Fui tenebroso. E próxima semana, ó. Burns e Morales. Let's go. Let's go.